terminei a entrevista, eu tava indo, voltando pra empresa, telefone tocando, eu não atendi porque eu tava dirigindo. Cheguei lá na empresa, tinha reunião, aí a menina começou a mandar mensagem, você já olhou seu e-mail e tal? Eu falei, não, tô numa reunião aqui. Ela, cara, você passou, eu falei, não acredito. Cara, fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Alumni aqui no canal e hoje nós trouxemos o ilustríssimo Carlos Queiroz, que vai contar um pouco pra gente como que foi a trajetória dele de programador. E vamos entender um pouco dessa história. Carlos, tudo bem com você? Beleza, Mike, tudo de jóia, cara. Bom demais estar bacana. falando com você aqui. Obrigado, cara. Obrigado por você dispor do seu tempo pra gente conversar aqui. Beleza? Beleza, Show de bola. maravilha. Mano, eu gostaria de começar com a pergunta clássica que eu pergunto para todos os alumnis. Como foi o início da sua carreira? Na verdade, não da carreira profissional, mas da carreira como programador. Qual que foi, assim, a sua primeira linha de código? Como que você conseguiu encontrar esse mundo? Ou como esse mundo te encontrou? Caraca, mano. Eu posso começar lá no iniciozinho? Fica à vontade, esse momento é todo seu. Então tá legal. Cara, eu comecei com programação, tive meu primeiro contato com programação quando eu tinha 14 anos. Eu trabalhava numa papelaria e eu conheci um camarada lá que eu falava muito com ele de computador, eu tava fazendo um curso de computação, aqueles básicos, né? Windows, Excel, tal. Na época tinha DOS também. E aí ele falou, eu tenho um computador lá que chama MSX, é um computador antigo, acho que eu vou te dar ele. Eu fiquei todo feliz porque eu não tinha computador. Eu sempre vim de família pobre e tal, assim, muito humilde. E aí o cara falou, vou te dar um computador. Eu falei, cara, que maravilha. Eu imaginava ser um computador, assim, comum, aquele CPU e tal, mas na verdade era só uma CPU que a gente ligava até na TV. Era muito doido, assim, e tal. Tinha uma fita que era onde gravava os dados, não tinha nem disquete. Era muito doido, cara, o Cara, negócio. faz tempo, hein? Fita, Faz eu nem muito tempo. sabia, cara. Fita, cara, é muito doido, cara. Esse computador, ele vinha com um livro de programação. Acho que era QBasic, QBasic mesmo, que era o nome. E aí eu lembro, quando você fala assim da primeira linha, eu lembro que a primeira linha que eu escrevi foi input, né? Tinha lá input, qual é o seu nome? Cara, sensacional aquilo, foi muito doido. Cara, essa sensação da primeira linha de código e você vê o computador te respondendo é incrível, né, cara? A gente fica meio, putz, como que isso Cara, acontece? foi sensacional. Pena que naquela época eu não seguia, assim, com programação, mas aquilo ali foi, tipo, a porta de entrada, e foi quando eu escrevi minhas primeiras linhas de código. Depois eu ficava ali, passei minhas férias digitando código, ali vinha com um monte de código para fazer jogo, fazer sons. Na Ah, época, né, o tipo, som da própria CPU. você continuou fazendo, você não foi só assim, aquela experiência e você abandonou, você ficou fazendo as coisinhas, é isso? Fiquei fazendo até eu estragar o computador. Ah, cara, Porque eu tenho. Nossa, Nossa, agora eu lembrei, porque às vezes a gente não lembra das coisas, mas conversando eu lembrei que realmente eu tive um computadorzão que meu pai me deu. Cara, mas eu era muito guri que eu fiz isso. Eu fiquei mexendo nele tudinho até eu quebrar ele. Aí eu falei, pai, não então, funciona mais. eu abri ele e falei, e se eu trocar o chip de lugar? Caraca, mano, eu fui Cara, lá e bem. estraguei o negócio. Que ano que era isso, mais ou menos mesmo? Isso aí era 1994, cara. 94. Puxa 94. vida. Caraca, Aí comecei a trabalhar assim, eu nossa. comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então Cara, foi... muito. Nossa, cara. Na verdade, acho que isso já era 95. Uhum. Já era 95 que eu comecei a trabalhar no finalzinho de 94, assim, e já era bem início de 95, quando eu Era aqueles ganhei esse computador computador. 386, não é não? Não, cara, Não, não era. 386 depois ainda. Depois. Foi muito legal, assim, que a minha história foi evoluindo. Eu ganhei esse Sim. computador MSX, depois eu ganhei. Depois eu comprei um computador antigo que ligava na chave, era muito doido. Não tinha um botão, ele tinha uma chave. É uma empresa aqui de BH, ou de Minas, chama Prodenge. Eles estavam vendendo os computadores antigos para comprar novos. Então eles estavam lá vendendo aquela monte de bagunça lá, a gente foi lá e pagou. Eu lembro que eu paguei até com moedinha, cara. Foi eu e minha mãe, a gente pagou com moeda. É muito legal lembrar da história, assim, porque foi uma trilha bem complicada, só que depois eu fui só evoluindo. Depois desse eu ganhei um outro, aí Uhum. sim já era um 386, foi muito legal. De lá pra cá a Nossa. gente foi evoluindo, assim. Que doido. Mas aí, então beleza, aí você começa então nessa evolução, mas que momento que você olha e fala assim, cara, acho que estudar um pouco mais isso daqui, ou isso daqui vai ser a minha vida. Como que é que funciona isso daí? Meu caminho, assim, na programação, então, quando eu ganhei esse computador lá da primeira vez, que eu comecei a trabalhar com programação, estudar, na verdade, entrar nesse mundo,
Acabou que eu não segui muito, porque o computador estragou rápido, né? E como eu já tinha falado, vim de origem pobre aí e tal. Não estou usando isso como desculpa para falar, mas o que a gente pensava era, pô, cara, eu tenho que trabalhar e ajudar a família. Esse era o nosso pensamento naquela época lá. Então, eu não pus isso como meta, assim, vou trabalhar com programação. Faltou talvez também orientação, né? De falar, olha, segue por esse caminho, é bem legal, assim, ter orientação. Eu gosto muito de trabalhar com mentores também, hoje em dia. Mas naquela época não tinha nada disso. Então eu comecei a trabalhar em vários locais. Trabalhei numa fábrica de bordados. Antes da fábrica de bordados, eu trabalhei numa loja de automóveis. Na verdade, era de pintura de automóveis. Lá tinha um sistema de tintas. E era bem legal, que eu queria controlar essa tinta usando o Access, Microsoft Access, né, tal. Depois, na loja de bordados, também a mesma coisa. Lá tinha linhas. Então eu queria falar, pô, cara, eu queria saber o estoque de linhas, porque eu não tinha esse controle. Eu queria falar onde está a linha, porque lá tinha várias prateleiras com várias linhas. Lá tinha número, 7066, por exemplo, era uma cor. E aí eu queria saber, falou, pô, digita aqui 7066, você vai ver onde a linha tá, em qual prateleira. Nessa empresa também, cara, eu fiquei lá 5 anos. É uma empresa assim, que me traz excelentes recordações. Inclusive, eu conheci minha esposa lá, cara, foi muito legal. Olha aí. E você tinha então todo esse olhar de programador, né? Você já queria automatizar as coisas, né? Tinha, cara. Ao longo da vida, na verdade, quando eu comecei a ter outros computadores que tinha já drive de CD, porque o MSX não tinha nada disso, eu comprava muito nas bancas, naquelas revistas, aprenda HTML. Só que, cara, isso é a coisa que nunca entrava na minha cabeça. HTML, CSS. Aí, na época, o layout era feito com tabelas, né? E eu não entendia nada, cara. Era uma coisa que não entrava na minha cabeça. E, geralmente, eu sempre desistia. Eu falava, cara, isso não consigo entender. Cara, eu já fiz layout com o Photoshop. Vi um vídeo lá explicando, falou, olha, você pode fazer aqui, montar um layout no Photoshop, marcar áreas que você pode clicar. Eu tentei fazer disso tudo, mas assim, não onde foi. que você achava esse conteúdo, Carlos? Porque era difícil, né? Acesso ao conteúdo, assim, né? Eu comprava em banca, cara, sério mesmo. Tá. Vinha CDzinho lá e tal, vinha um monte de coisa dentro do CD, assim. Mas, assim, eu fazia de muita coisa também nessa época. Eu trabalhava com edição de vídeo, eu gostava de filmar, tirar foto. Cara, eu fazia muita coisa, assim. Eu tava sempre dentro da área de TI, meio voltado para a de TI, mas nunca mesmo, assim, focado em desenvolvimento, sabe? Então, eu fui trabalhando em vários locais, assim, até chegar um ponto que, depois que eu saí dessa fábrica de bordados, eu fui trabalhar com um amigo aqui, com uma gráfica, cara. Foi muito doido, gráfica. Abandonei tudo, fui trabalhar com CorelDRAW, Photoshop, fazendo arte. Só que eu fico pensando assim que isso tudo foi fazendo minha base para hoje, porque hoje eu consigo entender de imagem, proporção e tal. Foi muito legal. Esse cara que eu trabalhei com ele tinha um depósito de gás. Ele tem até hoje, na verdade. E eu ficava vendo ele atendendo lá o telefone. Ele tinha um CRM lá, onde o cliente ligava e aparecia o telefone do cliente na abina. Ele atendia o cliente pelo nome, com toda satisfação. Ô, senhor Mike. O cliente falava, poxa, como que você sabe meu nome e tal, aquela felicidade toda. Mas o processo da entrega era muito complicado, porque o cara estava na rua, aí ligava para o entregador e falou, olha, tem uma entrega no endereço tal. E o cara ficava ali perdido, tinha que parar, tinha que ficar anotando. Eu falava, caraca, que doido, que negócio complicado. E aí eu falei para ele, cara, eu acho que eu consigo construir, vamos pensar em construir um negócio para melhorar isso aí. E foi nessa época que eu conheci Queria automatizar tudo. E aí, nessa época, eu descobri o Android, cara. A primeira era a versão 1 ponto alguma coisa, assim. Mas então você ficou um bom tempo sem mexer com código, então? Muito Nossa, tempo. Olha só. Não trabalhava com código. Cara, assim, na verdade, eu não acreditava em mim. Isso é uma coisa que depois eu vou te contar um pouquinho mais pra frente. Eu quero saber isso daí. Então, eu nunca acreditava em mim. Mas quando eu tava lá nessa empresa dele, eu já comecei a fazer faculdade. Assim, são vários passos que eu acabei pulando, mas depois que eu saí da fábrica de bordados, eu fui trabalhar com a gráfica, né, que era com esse cara, mas aí eu dei um passo para trás. Eu comecei a trabalhar como num call center. Era de cobrança, ficava ligando para pessoa e tal. Eu falei, cara, eu quero mudar de vida. Tipo, eu dei passo para trás para tentar dar mais passos para frente. Legal. A gráfica era muito complicada, tipo, eu era responsável por tudo, fazer negociação, fazer arte, cortar papel, trabalhar na máquina, tipo assim, era muito trabalho.
E nessa época eu já era casado, não tinha filhos ainda, já tinha casado. Eu casei cedo, casei com 24 anos. Eu tenho hoje 37. E aí, deixa eu retomando, cara, fui Não, falando assim, tranquilo, a já gente vai tomei conversando. emoção. A gente vai conversando, vai saindo. Mas você queria, então, você conheceu o Android para poder sugerir pro rapaz lá da automação, né? Assim, cara, foi uma coisa, a gente estava lá pesquisando se tinha como fazer aplicativo para celular, porque na época eu não conhecia nada de smartphone. Eu Sim, tô, cara, podia ter alguma coisa que dava para construir alguma coisa pro celular e tal. sim. E aí eu achei lá Android, eu falei, faça suas aplicações. Eu falei, mentira, Ah, dá para fazer, cara, que doido. mas essa E época aí nessa também, eu acho que quem mandava mais, o Android tava nascendo, né? Porque... nascendo Ah, isso. não, beleza. Só pra É isso mesmo. ficar no contexto, porque eu lembro que tinha uns aparelhinhos... Ah, eu não lembro. BlackBerry? Que era... BlackBerry tinha os Não eram que... PDA, alguma nossa, coisa assim. sim! Palm Top, não era? Palm Ah, Top, isso caramba! mesmo. Depois a galera vai digitar aí, a galera que não sabe o que a gente tá falando. Então, tinha esse tipo de coisa e eu tava mirando nisso, né? Esse tipo de detalhe, se tinha como fazer alguma coisa, porque esse cara lá do depósito ele era bem visionário também. Eu queria ter um sistema que fizesse isso, que controlasse a rota do cara, que mostrasse onde o cara tava, e não sei o quê, e mostra as entregas circulando aqui. Cara, assim, ele é muito visionário. Eu acho isso muito legal, trabalhar com pessoas que te puxam, assim, né? Te jogam ideias e você vai nadando na ideia dele. Só para retomar um pouquinho antes, porque eu trabalhei num call center, eu tinha dado esse passo para trás. Eu trabalhava com ele na gráfica, eu fui para o call center. Nesse call center, eu comecei a fazer faculdade, porque lá eles incentivavam e tal. Aí eu fui fazer gestão de TI nessa época, porque na minha cabeça, eu já não acreditava que eu tinha como fazer uma graduação mais. Aí vem sempre aquele pensamento, né, de família, pô, todo mundo na família, meus amigos fazendo faculdade e tal, e eu não. Aí eu fui para essa gestão de TI, que era um curso mais rápido, e quando eu fui para gestão de TI, todo mundo vai mexer com TI, programação. Não, cara, é gestão, né? Foi muita gestão. Mas isso também foi legal, porque eu tive várias experiências, trabalhei como gerente de loja também, nesse meio de caminho e tudo. Vou chegar lá, Mike, mas deixa eu só te contar esse pedacinho. Muito Trabalhei bom, no call center, depois que eu comecei a estudar na faculdade. Eu fui trabalhar num service desk, para trabalhar de atender telefone, ajudar o pessoal a resolver problemas do computador. Aí eu comecei a entrar na área. Aí eu tava todo feliz. Pô, comecei a entrar na área. Lá na empresa tinha um pessoal que trabalhava com desenvolvimento. Eu falei, cara, agora eu tô no lugar certo. Fiquei lá 2 meses, Mike. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Porque esse cara do depósito, ele chegou para mim e fez outra proposta. Cara, vem trabalhar comigo. Eu preciso fazer rede de computador aqui, eu preciso ter alguém que faz manutenção dos meus computadores. Infra. E aí ele ofereceu mais dinheiro. E na época meu pensamento era tipo, pô, eu preciso de dinheiro, claro. Tô casado e tal, tem paga aluguel. Então eu fui trabalhar com ele. Tipo, eu me arrependo um pouco de ter saído de lá, porque talvez eu estaria em outro rumo hoje, mas ao mesmo tempo não, porque tudo foi criando bases para mim, porque foi nessa saída, quando eu fui para lá, que veio a ideia de construir o aplicativo. Eu ajudava a dar manutenção nesse sistema antigo, que era um sistema em Delphi, e foi aí que eu comecei, o cara lá começou a me falar, cara, o banco de dados aqui é Firebase. Eu falei, Firebase? Quem usa Firebase? É muito legal, uma coisa que eu observo muito em mim é a questão de gostar de pesquisar. Então, alguém fala alguma coisa para mim, eu falo, deixa eu pesquisar, porque eu quero entender. O que é um banco de dados? O que é o Firebase? Quem usa Firebase? Aí eu comecei a falar para esse cara, falei, cara, eu vou te ajudar, eu vou criar pedaços de programa que se conectam ao seu. Na verdade, conectava ao banco de dados. E aí eu comecei a fazer nas coxas, né? Não sei se você já viu esse termo. Comecei a fazer tudo nas coxas, olhava tutorial na internet, chegava lá e tentava fazer. Eu não entendia muito o que eu estava fazendo, na verdade era essa. Mas eu estava fazendo, cara. Legal. E foi disso aí que a gente conheceu o Android e eu consegui construir um aplicativo nas coxas, mas eu consegui construir um aplicativo, cara, que fazia a entrega a entrega da entrega, né? Ficou até estranho. Chegava pro cara lá no celular dele a entrega. Cara, foi muito doido. Só que esse projeto durou tipo uns 9 meses e eu acabei saindo novamente. Não, mas cara, olha o aprendizado. Não, o que eu acho massa, Carlos, assim, porque dá pra perceber que você é curioso desde o momento que você estraga o computador fuçando, né, cara? Você é o fuçador, né? E é massa que
que esse seu desejo de, pô, eu gosto disso, vou a fundo, vou pesquisar isso. Porque, igual eu falei, o lance da educação, pra mim, assim, era algo muito mais difícil de se achar lá no começo, lá em 90, começo do 2000. Difícil encontrar material pronto que te colocasse no caminho. Então, a gente tinha que quebrar as pedras mesmo do caminho. A gente queria fazer o caminho, a gente tinha que quebrar as pedras, né? Aqui você já tá aqui na década já de 2010 aqui pra frente, mas você, nessa curiosidade, você fala, cara, o que são esses termos? O que são essas palavras? Eu quero ir atrás disso, eu quero entender o que... E vou fazer já, né? E você já... Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Atrevido, você é bem atrevido. Então, cara, mas assim, eu fiz esse programinha, daí eu saí de lá justamente também por causa de questão de dinheiro. De novo, eu acabei colocando dinheiro na frente. Eu recebi uma proposta para ser gerente de uma loja, por causa dos conhecimentos que eu estava adquirindo na faculdade como gestão. Né? Então eu acabei indo para lá, só que era gestão de TI, então era sempre voltado a alguma coisa para TI. Quando eu cheguei lá nessa loja, era tudo manual, papelzinho, caneta. Eu falei, não, gente, para com isso, vamos fazer aqui. Aí eu ajudei a trabalhar num processo de implantação de um sistema lá. Foi muito legal participar disso, estar ali no meio. Eu era tipo, eles chamavam de usuário-chave, né, da implantação. Então eu estava sempre ajudando, tinha senha do banco de dados, acompanhava todos os treinamentos. Para continuar o treinamento foi muito bacana, cara. Assim, foi sensacional. Usei minhas habilidades de conhecimento de rede para fazer rede de computadores. Era um sistema de prédios que eram lojas que estavam em prédios distintos, né, longe um do outro. Então a gente fez rede para poder conectar entre eles. Foi muito legal essa época aí. Cara. Fiquei lá cerca de 3 anos, quase 4 anos. E aí eu desisti, tipo, eu falei, cara, eu desisti do meu sonho. Minha esposa começava a falar comigo, aí que vem a história. Minha esposa falava comigo, pô, você gosta tanto de programação, por que você não vai para essa área? Eu falei, todo mundo, esses meninos que tá vindo novo aí, ó, eles têm a cabeça mais aberta. Eu nunca consegui entender programação, eu desisto. Eu falei, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida, eu desisto. Ela, mas você não pode. Eu falei, você é inteligente? Eu falei, não sou inteligente. Talvez eu seja, mas não sou esperto. E, cara, simplesmente eu, desisti. Eu falei, não quero isso mais. E aí eu comecei a trabalhar como implantador de sistemas. Como eu tive essa experiência como implantador, gostei. E aí eu juntei a habilidade de dar o treinamento, de ter o que eu adquiri como gerente, conversar com pessoas e tal. E comecei a trabalhar como implantação, cara. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando com implantação. Foi uma experiência muito legal. Só que eu tinha desistido do meu sonho. Da programação. De verdade. E você acabou assim... olha que eu acho massa assim nessa história, que você vem acumulando bastante skills, que eu tenho certeza que hoje, daqui a pouco você vai contextualizar pra gente, eu tenho certeza que hoje faz muito sentido pra você. E agora, com essa última habilidade, você então estava aprendendo a lidar com o cliente, a conversar. Tinha venda envolvida quando você ia implantar esses sistemas, ou já alguém já vendia pra você? Como que era isso daí? Não, já vendi. Eu só ia fazer a implantação do sistema. Então, mas nesse momento de implantação, você acaba conhecendo o cliente, acaba ganhando experiência com isso? Como que funciona? Justo. É isso? Foi porque eu trabalhava com implantação de sistemas de drogaria. Eu não fazia nada. Toda a instalação era feita antes pelo pessoal da empresa. É uma empresa que chama Lynx, é uma empresa também bem grande aqui no Brasil. E eu fazia a implantação, ele só chegava lá, já estava tudo instalado, banco de dados e tal. Então eu ficava mais por conta de treinamento, ensinar as pessoas. E foi nessa época, cara, que eu comecei a distanciar mais ainda de programação, na verdade. Sim. Eu fui fazer um MBA. Nossa, caramba! Você fez muita coisa de gestão mesmo, empresarial, cara. Foi. Eu fui fazer gestão empresarial, fui estudar aqui na FGV. Cara, eu sempre via falar de FGV, eu falei, cara, FGV é o lugar. Fui lá, fiz MBA, fui entender a cabeça do dono, porque eu tinha muito contato com o dono. E quando eu chegava lá, ele não me via como um cara que ia instalar o sistema. Ele me via como um consultor, que ia explicar para ele sobre mercado, questão financeira, como é que gerencia a loja. Eu falei, caraca, mano, como é que vai ser isso? Então eu comecei a estudar. Eu gosto muito de estudar, cara. Assim, uma característica que eu vejo muito em mim é gostar de estudar. Eu gosto muito disso. E eu caio de cabeça mesmo, e mergulho. E aí eu fui nessa, cara. Eu fui totalmente para gestão e praticamente esqueci de programação nessa época. Praticamente. E aí, então, olha só que interessante, né? Você, então, acometido pela síndrome do impostor, se deixa abalar. Isso. Então ele passa uma rasteira e você cai e fica ali, né? Ali caído. Exato. Mas em que momento que você olha, então, e fala, cara, eu acho que então eu vou me levantar? Ou quais são... O que acontece aí para fazer essa mudança de jogo aí? Então, aí, no final de
2017, veio um amigo meu, um outro amigo meu, na verdade, é o meu cunhado, que também trabalha com gás, assim. Aqui a família parece que gosta de trabalhar com gás, né? Teleentrega, gás e água. Ele falou, cara, ele tem uma ideia também sensacional, igual o primo dele, esse outro rapaz que eu trabalhava era primo dele, do gás. Tá. Ele falou, cara, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero dar um bom atendimento. Ele é um cara diferenciado aqui na região. Tipo, o gás dele é o mais caro em relação a preço e ele é o que mais vende, mas porque ele pensa no cliente. Né? Tem a galera aqui que vende gás baratinho, tipo R$63, ele vende 85 e vende mais que os caras, assim, é irado isso. Olha, cara. Mas por quê? Ele leva um atendimento, ele mostra pro cara que ele tá preocupado, ele faz pós-venda, cara, é sensacional. E aí ele falou comigo, cara, não tem nenhum sistema que me atende. Eu comecei a ouvir a história dele, e aí minha cabeça de programador começou a voltar a funcionar. Eu falei, cara, eu preciso fazer um sistema para esse cara. Eu falei, Colheu, vamos fazer o seguinte, você deixa eu tentar fazer um sistema para você? Ele falou, pode, eu não estou usando nenhum sistema mesmo, vamos fazer. E aí foi nessa hora que eu comecei a conversar com um amigo meu que trabalha já com desenvolvimento. Falei, cara, eu preciso fazer um sistema, estou pensando aqui em C#, estou pensando em não sei o que. Ele falou, não, pera, vamos começar do que está legal hoje para fazer. Já ouviu falar de React? React? Caramba, o que é isso? Olha. Não. React? Não. Ele, cara, React é do Facebook, começou a me fazer aquela explicação inicial e falou, estuda sobre isso aí. E foi até nessa época que eu conheci a Rocket City, tá? Ele falou, cara, tem um pessoal da Rocket City, eles estão lá, eles estão falando muito sobre isso, vão até fazer algum curso. É legal você acompanhar eles. Cara, e aí eu comecei a acompanhar a Rocket City. Ô, Mike, se não me falha a memória, eu acho que eu comprei, se não foi do Bootcamp, na verdade, que era o Bootcamp 1, era o 2. Foi alguma coisa assim, cara. Foi bem massa. Foi 2017 é bem o início mesmo. Eu comprei, acho que foi em 2018. O Diego ainda vendia separado. Era só o Diego mesmo falando ali, aquele negocinho mais separado. Ele vendia, era Go React, Go Native e Go Node, alguma coisa assim. Cara. E aí eu comprei só o React, depois eu endoidei assim com a forma que o Diego falava. Mas vou deixar isso para daqui a pouco, talvez você vai me perguntar sobre isso. Mas foi nessa época que acendeu de novo. Então eu comecei a estudar. E aí foi a questão, assim, já nessa época tinha muito material. Hoje você vem aqui na internet e procura React, nossa, é muita coisa, muito material. E aí eu decidi focar mais, né, foi onde eu foquei mais na Rocket City, e consegui construir esse sistema para ele, o MVP. Ele usou por muito tempo, sem eu ter que dar manutenção no negócio, foi muito doido, cara. Assim. Mas eu ainda estava trabalhando como implantador ainda, nessa época. Fazendo o sistema e ali e tal, dormindo de madrugada, 3 horas da manhã, fazendo o sistema do cara e ainda dando treinamento para cliente. Mas aí foi nessa época que acendeu mesmo. Eu falei, caraca, agora comecei a pensar, pesou a idade. Eu falei, cara, na época eu tinha 36 anos. Eu falei, cara, eu tenho 36 anos, como é que eu vou fazer? Eu vou continuar nisso, eu vou ser implantador pro resto da minha vida? E eu vi que o mercado começou a cair, como eu já tinha a habilidade de analisar mercado, por causa das experiências passadas. Eu tô vendo, a empresa está querendo diminuir as implantações. O que eu vou fazer? Se me mandar embora... Ou, não era bem isso, porque geralmente eu era um bom implantador, então não tinha reclamação de cliente, sempre tirava 10 nas implantações. Eu conversei isso abertamente com o meu gerente, falei, cara, eu tenho muito medo, porque o mercado está caindo. Ele falou, não, tá caindo mesmo, a gente tá diminuindo a equipe, mas só os bons vão ficar, e você é um dos que vão ficar comigo. Poxa. Eu falei, aí, mas cara, acho que não é isso. E aí foi nesse momento que eu, assim, talvez eu vou antecipar alguma coisa que você ia me perguntar, mas cara, eu chutei fica à vontade. Assim, a gente vai conversar, só me conta que eu tô aqui pilhado. Então, eu falei com a minha esposa, falei, olha, eu acho que aonde eu tô não vai dar muito certo. Eu já estava indo para virar sênior também. Ela, mas você vai largar uma empresa onde você ganha bem, não sei o quê. Eu falei, acho que eu vou. Então, quando eu entrei de férias e comecei a procurar trabalho como desenvolvedor, emprego e tal, participei de várias entrevistas. Inclusive, eu quero falar um pouco sobre uma entrevista específica depois com você. Bem no finalzinho das minhas férias, eu consegui uma entrevista que o cara me mandou um teste. E antes de eu voltar de férias, um dia antes de eu voltar de férias, meu gerente me ligou e falou, olha, tem uma implantação aqui de um sistema novo, que a empresa trabalhava com 2 sistemas, eu conhecia só um, e eu fiz um treinamento muito curto do outro e não fiz nenhuma implantação dele. Ele falou, cara, e é um desafio, porque você vai implantar o outro sistema, que você nunca fez a implantação dele, você topa? E era no Mato Grosso do Sul, né? Opa!
Bem-vindo! Ah, é essa cidade? Meu, Cara, é uma cidade que estado. chama Vera Cruz, eu não Vera sei, Cruz. o Não, estado. não conheço, não conheço. Eu sei que foi, cara, foi muitas horas de viagem, porque eu peguei um voo daqui para Palmas, Uhum. desci em Palmas, super rodoviária de Palmas, peguei um ônibus que ia para o Mato Grosso do Sul, para essa Caramba! cidade. Passei em Balsa e tal. E enquanto eu estava indo, estava no aeroporto, ônibus, eu fui fazendo desafio Uhum. que eles me mandaram. E foi aí, passei no desafio, fui lá na empresa fazer fit cultural com a empresa, conversar com a galera e consegui passar. Aí eu falei, agora tá na hora, vou pedir conta e eu vou virar Caramba, programador. mano! Isso foi o ano passado, Sim! Caramba, cara! Tá, mas maio do ano me passado. conta aqui, pra eu fechar a linha da síndrome do impostor, então você se É. ergue. Mas assim, se você olha hoje, você acha que você acredita em você? Porque você falou um certo momento que você, nunca acreditei em mim, sempre foi muito difícil. Como que é isso com você? Você acredita em você hoje? Eu ainda tenho, ainda tenho essa sombra da síndrome do impostor. Todos nós, Até hoje, bem-vindo ao clube. por exemplo, eu tenho o hábito de falar que na empresa que eu trabalho eu não sou merecedor, eu não mereço trabalhar nessa empresa, né? Eu tenho o hábito de falar isso. Uhum. E talvez isso é uma síndrome do impostor também, eu não Claro, sei. claro. Eu tenho tipo medo, pô, eu tô trabalhando numa empresa multinacional Uhum. e tem que falar inglês também, aquele negócio todo. Então eu Uhum. fico muito assim, cara, eu não merecia estar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Tem hora que dá esse desespero. Uhum. Mas se eu tô lá é por um propósito, aí depois eu começo. Aí, como que eu trabalho isso? Aí que vem essa história. Boa. No passado, cara, eu já tive um problema meio depressivo. Eu não vou Ah, falar que eu sofri de depressão, mas eu andava muito triste, tudo eu colocava culpa na minha situação, que eu era pobre, não sei o quê. Eu andava até curvado, de cabeça baixa, assim, ó. nossa. Teve uma Uhum. vez que eu quase bati a cara num portão porque eu tava andando de cabeça baixa. Nossa. Eu ficava muito triste. Assim, à toa, eu sentava, ficava sentindo dó de mim mesmo. Que dó, por que é isso? Todo mundo é assim. Esse tipo de coisa parece que assombra a gente, mas com o tempo eu fui ganhando maturidade. Então, depois que eu fui para a faculdade, comecei a interagir com mais pessoas, eu fui obrigado a interagir com as pessoas, e eu comecei a pensar comigo mesmo. Falei, cara, não vai adiantar eu ficar quietinho, eu vou ter que me lançar. Então, foi Uhum. nesse momento que eu mudei, cara. Eu me lancei, então hoje eu não consigo sentir triste mais. De vez em quando eu tento sentir triste, sabe? Ah. Falar, eu quero sentir dó de mim mesmo. Não consigo. Eu fico feliz demais, eu começo a rir. Que Aí toda vez massa, que eu chego cara. aqui na empresa, nas reuniões, eu tô agradecendo. Então, um dia que eu não agradeço aqui pela vida, o pessoal já me fala, cara, tá tudo bem com você? Você tá bem? Porque hoje você não deu bom dia, assim, aquele bom dia com energia. Eu falei, não, é só porque eu tava meio cansado e tal, mas eu tô bem demais, então tá bom. Então tá mais, Então, já leva o clima, né? cara, como que eu trabalho com isso hoje? É com esse tipo de felicidade, primeiro de estar vivo, Uhum. de estar com saúde, de poder estar podendo realizar esse tipo de sonho. Uhum. Porque, na verdade, ser desenvolvedor era um sonho que eu tinha, mas ele estava reprimido porque eu não acreditava em mim. Sim, Até hoje eu tenho essa dúvida, assim, de, cara, o que eu estou fazendo aqui? sim. Mas eu estou batalhando, então eu não quero... Como que eu luto contra isso? Estudando. Eu não Perfeito. paro de estudar, é sempre estudando, sempre procurando a batida perfeita. Como dizer, eu sou Perfeito. baterista, então penso muito nisso. Caramba, cara, música também. Ó, você sabe que o Diego é baterista também, né? O Diego aqui da Rocket. Não, É não baterista. sabia. Aí, Oh, ó, que louco. quando a gente se encontrar por aí, já tem que rolar um Boa, duelo de. boa. Eu não sei nada disso daí, cara. Meu ritmo é. Mas eu É. curto muito música. Cara, olha só, porque eu acho que assim, as pessoas que estão assistindo a gente também começam a se conectar, porque tem muita coisa igual. O lance da síndrome do Legal. impostor existe, ele é real, mas como que combate isso? Cara, que ferramenta. É o estudo, cara. Esse não se deixa bater. É a É gratidão, isso. cara. Você não espera as coisas, você olha as coisas e começa a agradecer. E isso vai te trazer uma felicidade, né? É Pô, isso Carlão, que mesmo. perfeito, cara. É bom você falar sobre isso, que tem muita gente que passa mesmo por momentos dessa sensação de depressão, essa tristeza constante, ou andar cabisbaixo, Uhum. igual você falou. E a partir do momento que você começa, então, a ver a situação do mundo, lidar com outras pessoas, né? Igual você falou, você se expõe, você conversa mais, Uhum. você... Cara, e aí você começa a ser grato e você combate aquela... será que eu não sei com mais estudo? Cara, você tá tomando atitudes que vão te fazer ir para um caminho mais claro, mais amplo, né? Você tá indo pro próximo nível. Você tá indo pro É próximo nível isso. nessa questão, né? Você não tá se deixando abater.
Cara, perfeito. Aí você tava falando, aí é legal que a nossa história, ela, né, tá um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu acho isso muito legal, cara. E trazendo um pouquinho aqui pro lance que você falou, de repente você começou a gostar demais do jeito que o Diego ensinava e você foi pegando outros produtos, né? Como que foi isso aí? Você é então um apaixonado pela Rocket também, então, igual nós. Cara, eu sou, cara, de verdade. Para todo mundo, onde eu passo, aonde eu vou, na empresa que eu trabalho, eu falo, eles perguntam, né, como que você mantém os seus estudos? Eu falo, eu estudo com a Rocket City. Todo bootcamp eu tô ali vendo alguma coisa nova, estudando alguma coisa nova, pegando alguma coisa nova. Nessa empresa que eu entrei, tem muito TypeScript, muito teste, e o Diego tá falando de tudo nesse bootcamp. Caraca! Claro que eu vou continuar estudando. E a dinâmica do Diego, assim, de explicar, assim, naquele primeiro momento, igual eu te falei, tinha muito material. Eu comecei a comprar cursinho aqui, cursinho ali, estudava um pouquinho com o cara, falei, cara, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu ficava sem entender nada. Mas quando eu bati com a didática da Rocket, e também com o ambiente, não só com a didática, mas com o ambiente de comunidade, isso é uma coisa que me impressionou muito. Não só da Rocket, mas eu digo da área de TI de desenvolvimento. Porque um colega meu me falou assim, cara, quando eu estava querendo trabalhar com programação, ele falou assim, você já foi a algum meetup? Eu falei, meetup? O que é isso? Eu nunca ouvi falar desse termo. Ele, o pessoal vai lá, divide conhecimento e tal. Eu falei, que legal. Ele é do Paraná, esse colega meu. Ele falou que ia em alguns, porque ele era... Na verdade, ele estava me falando sobre gestão de projetos. Porque como eu trabalhava como implantador, eu também queria gerir projetos e tal. Eu comecei a atender muito para essa área. Quase fiz a certificação do PMI. Olha, caramba, cara. Muito para esse lado de gestão de projetos. Bastante, mas aí, quando ele me falou do Meetup, eu falei, cara, eu vou procurar sobre desenvolvimento. E achei. E foi onde até eu conheci essa empresa que eu estou trabalhando hoje. Foi o primeiro Meetup que eu fui, era de Node. Cara, foi sensacional, desesperei. Assim, eu cheguei lá, todo mundo recebeu. Eu cheguei todo tímido, a galera, e aí, cara, beleza, cheguei aí, aqui tem um lanche. Eu falei, o que tá acontecendo? Que ambiente que é esse aqui? Eu fiquei vislumbrado, cara, vislumbrado com o negócio. Depois eu fui no outro que tinha TypeScript também. Eu falei, caraca, o que é isso? Que ambiente que é esse? E aí, como eu já tinha conhecido a Rocket também, dentro ali da comunidade, eu falei, cara, isso aqui é animal, isso aqui é... Eu fiquei apaixonado. Então, esse ambiente de colaboração, de compartilhar conhecimento, isso, cara, me deixa, assim, extasiado, sério. Uma coisa que eu falo na empresa que eu trabalho, eu entrei muito lá por causa disso. Eles me perguntam, por que você quer trabalhar aqui na nossa empresa? Eu falei, além de tudo que eu conheço da empresa, é porque aqui vocês compartilham conhecimento. Vocês abrem a porta para a comunidade. Eles recebiam muito meetups, agora não está podendo mais. Mas na época lá, eles tinham um espaço, uma arena, construíram uma arena só para receber esse tipo de evento. Nossa, cara. Então, assim, isso me apaixonou. Essa é a minha paixão, dividir conhecimento, compartilhar. E acontece isso muito na Rocket, né? A galera compartilha, todo mundo tira dúvida ali e tal na comunidade. Hoje eu não estou tendo muito tempo de ficar no Discord, por causa dessa intensidade de trabalho aqui. Que benção. Porque eu estou estudando muito aqui, como eu te falei, né, cara, eu fico pensando, por que eu estou aqui nessa empresa? Por que eu estou trabalhando aqui? Toda vez que eu penso isso, por que eu estou aqui, eu começo a estudar. Falo, não, cara, tem que estudar porque eu estou aqui para compartilhar conhecimento. Aqui é um lugar onde eu vou conseguir fazer tudo isso que eu gosto de fazer, de compartilhar conhecimento. Cara, que perfeito. Mas, cara, então, foi quando eu conheci a Rocket City, dinâmica do Diego todo, vendendo. Ele vendeu o primeiro curso separado, Go React. Aí eu comecei a fazer o Go React, falei, cara, que doido. Aí ele foi e falou, última chance de comprar os outros dois pelo mesmo preço, sei lá, coisa assim. Eu falei, cara, eu vou comprar, não quero nem saber, eu vou investir, vou parcelar isso quantas vezes for no cartão, porque eu quero aprender. Foi o melhor investimento da minha vida, sério. E eu já paguei esse investimento desde quando eu desenvolvi esse sistema que eu te falei, o MVPzinho lá do gás. Hoje eu parei com esse MVP, eu desabilitei ele, porque eu não estava conseguindo desenvolver mais, né? Certo. E agora eu estou fazendo ele do zero de novo, só que agora com todas as boas práticas. Cara, e olha, cara, o que você falou aí, eu lembrei muito de mim, quando eu assisti ao Ministec, todo mundo lá falando, mas é caro, e eu, caraca, isso daqui, eu imaginava 10 mil reais, assim, tipo, no mínimo. Cara, eu paguei, lógico, com muito atraso de vida e lascando tudo, a faculdade foi muito caro, foi 5 vezes mais que... Cara, aí beleza, aí todo mundo, não, mas é caro e tal. E eu só pensava assim, cara, eu não quero nem saber. Se o cara faz isso em uma semana, eu vou comprar esse curso
pode abrir aí que eu vou passar cartão, vou parcelar. Eu também fiz essa ideia do tipo, cara, faz todo sentido isso que tá acontecendo aqui, eu tenho que investir nisso e esse investimento vai voltar. E voltou muito mais Sim. rápido do que eu imaginei. Então, é muito legal quando a gente começa a entender realmente o valor das coisas, né? Quer dizer, o valor não tá só no estudo, igual você falou, está na Uhum. comunidade, está, né, no ambiente que é propício para te colocar pro próximo nível, isso vai te dando mais, né? Exatamente. Cara, aí você fala, não, isso aqui tem valor muito além do que qualquer outro investimento. Só se você só olhar hoje o curso refeito todo, cara, você fala, meu, é outro curso. Quer dizer, eu Caraca, tô ganhando mano. outro curso com aquele investimento? Não é possível. Exatamente. É o que eu falo aqui com. De vez em quando alguém me pergunta, né? Tem uma menina que estava sempre. Ela chama Andy, ela é designer. Aí eu trabalhei com ela numa empresa sensacional, cara, assim. Chama Queima de Ar a empresa, que eu trabalhei com ela. É uma designer sensacional. E ela queria muito entender código. Ela queria entender o mundo do desenvolvedor também. Ela falou, cara, eu não quero só fazer tela o resto da minha vida. Eu quero também entender o desenvolvedor. Eu quero desenvolver também a tela e tal. Aí eu comecei a falar Rocket City, Rocket City, Rocket City, Rocket City o tempo todo. Aí, na última conversa que eu tive com ela falou, cara, eu não vou conseguir entrar no GoStack com o Diego, não, porque o Diego fala muito rápido. O Diego fala rápido demais. Falei, é mesmo? Mas eu comprei o do Mike. Falei, aê, mais um. Aê! Um abraço, Anny. Obrigado. Cara, então, Caraca, nossa, Carlão, que massa, cara, que história incrível. é, Sobre a empresa que você tá atualmente, você tá remoto? tô remoto, tô remoto. A empresa entrou nessa ideia de remoto ou você já é remoto mesmo desde o começo? Não, a empresa entrou Ah, na história. Foi muito legal também isso, eles se preocupam muito com a gente nesse ponto, né? Então, quando começou o lance da pandemia, eles começaram a monitorar, então eles começaram a mandar sempre recado pra gente. Olha, a gente vai pôr alguns níveis, e tem um nível que é recomendado trabalhar de casa, um que é fortemente recomendado trabalhar de casa, e outro que é obrigatório. Então a gente estava já no primeiro nível, que era recomendado, mas não era obrigatório. Então eu gostava de ir lá por causa do ambiente, tudo. Mas aí depois, quando começou a aumentar, eles falaram, olha, cara, é fortemente recomendado, ainda não era obrigado. Aí eu falei, então, pô, bora ficar em casa. melhor E ficar foi em bem, tá casa. sendo uma experiência sensacional, cara. Eu, Ai, assim, que massa, não cara. quero mais voltar a trabalhar Cara, no olha escritório. só, é muita gente que começou a perceber isso agora, após esse momento, né, cara, que faz... Só que assim, eu sinto falta, desde sempre eu quis trabalhar remoto, desde sempre. Aham. Mas, cara, depois que eu conheço o pessoal da Rocket City, que eu fico lá, acho que foram 2 semanas, cara, eu falo pra você, eu queria muito ter um semipresencial, pelo menos, cara, porque, Isso, nossa, isso é importante. né? Cara, eu gosto muito desse contato, de estar ali compartilhando, sabe? Uhum. Então, eu acho que, eu falei assim, mas acho que o meio termo É seria bem legal, né? legal. É legal. Hoje esse período, como eu tô aqui, eu tenho 2 filhos, eu acabei nem contando isso, cara. Me conte. Inclusive, quando eu chutei lá a outra empresa, desculpa, não chutei, cara, não Você vou falar chutou. que chutei, não, Não, porque você. parece desmerecimento, né? Não é isso. Mas eu entendi. Você chutou o balde da sua vida. Você quis virar a sua vida, né? A sua chave. Exato, Uhum. exato. Então, quando eu fiz essa mudança, eu já tinha os 2 filhos, tava pagando apartamento, e minha esposa falando, cara, o que que você vai fazer? Você vai para um lugar para ganhar menos, porque estava iniciando, você não vai iniciar ganhando horrores também, né? É. Eu falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero. Ela falou, então beleza, ela me apoiou, foi muito legal, foi o apoio Cara. também, isso é muito importante, ter Uhum. apoio. Uhum. Às vezes a gente não tem apoio, mas o apoio foi muito importante dela, mesmo com medo, falou, não, vamos lá então, você vai conseguir, você vai conseguir. E aí já estou aqui. Nesse período eu acabei passando por 2 empresas antes dessa aqui, sou Uhum. grato a todas elas, conheci Uhum. pessoas maravilhosas, né? E E essas outras duas também por causa do curso moderno? Porque você sabe o React e tudo mais, essas outras duas também? sim, sim. Né, Hum. na primeira empresa que eu trabalhei, que chama Track Sale, que foi a Track, quando eu entrei lá, eu estava bem, já tinha construído a aplicação, MVP, estava sempre fazendo os cursos da Rocket aqui, Uhum. acompanhando sempre a Rocket, e era TypeScript na época também. Ó. E o Diego tinha lançado recentemente no YouTube lá um vídeo falando sobre TypeScript e tal. Eu falei, beleza, comecei a estudar um pouco, ler sobre tipos, aí quando eu caí lá, ele falou, cara, aqui é TypeScript. Eu falei, nossa, Hum. meu Deus. Eles não me falaram antes. Eu Uhum. estudei em JavaScript e tal. E foi legal que eles reconheceram a questão de como que o Diego explicava. Olha, componente, header, footer. Eu separei tudo em componentes. Eles acharam isso muito legal. Tipo,
a forma como eu fiz. Uhum. Cara, tudo que eu aprendi na Rocket eu só aplico. Não tem nada diferente. Aham. Foi só isso que eu fiz. Aprendi lá, falei, é assim que eu vou fazer. E é isso, cara. Acho que a proposta que a Rocket City faz de preparar a gente para o mercado com as ferramentas que as empresas usam, é isso. Uhum. É a ferramenta que as empresas usam, cara. E foi sensacional isso aí. Porque a gente, né, Carlão, a gente sai lá do passado, né? Porque a gente é igual de idade, né? Eu também tenho 30, eu tenho 36. Então, estamos igual, né? Cara, a gente sai lá de um passado que é escasso de conteúdo, não tem, a gente tem que se lascar muito pra achar coisa boa. E a gente vem pra um momento onde tem tanto conteúdo que a gente fica confuso. E aí, de repente, esse encontro, né, que a gente tem com a Rocket, a gente fala, cara, é isso que eu precisava, um direcionamento da minha carreira. Quer dizer, não é só o estudo, não é só a comunidade, agora então tem, debaixo dos panos, tem um direcionamento das coisas. Então a gente consegue seguir um caminho claro, né? Pô, Carlão, justamente. Que história massa essa sua, cara. Eu tô aqui empolgadaço. Cara, então, beleza, pai de 2 filhos, arriscou, aí conseguiu. Então você passa por essas outras 2 empresas. Qual que é o motivo de você não ficar nessas empresas? Da primeira vez que eu mudei, eu achei que o ambiente de compartilhamento de informação não estava sendo muito legal. Entendi. Você deve ter notado que eu gosto muito disso, de compartilhar, de participar, de falar. E lá não estava tendo muito isso, cara. Assim, eu comecei a ficar muito triste com isso e com medo, porque tinha um projeto para entregar até novembro, que era do ano passado. Todo mundo falou, não, tem que entregar até novembro. Eu falei, cara, não vai dar, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, a galera não está trabalhando assim firme. E eu, claro, a gente entra assim no gás, a gente quer fazer alguma entrega e tudo. E eu só tinha lá um companheiro lá, assim, um cara muito legal, ele chama Eduardo, que ficava mais incentivando, mas ele também estava na mesma. Ele falou, cara, eu tô desanimado, porque o pessoal não tá, assim, muito se entregando a isso. Nessa época já tava aquela bolha, todo mundo me chamando para querer trabalhar, e uma empresa me chamou lá, a Queima Diária, começou a conversar comigo. É um lugar bem longe daqui, né, de onde eu moro. E eu tinha até falado comigo internamente, eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, um lugar que eu nunca quero trabalhar é no bairro Buritis, bairro e tal, porque lá é longe. Quer ver que veio de lá? 2 horas e tal, e acabei indo pra lá, cara. Mas assim, cara, foi também uma das maiores experiências que eu tive, porque lá eu conheci a equipe que a gente trabalhava toda no geral, era o Dream Team, sério mesmo. Cara, lá a gente fazia meetup interno, Fala Dev. Não é Fala Dev, não é Fala Dev, é Fala Tech. Fala Era Fala Tech que era o nome. Então a gente fazia um meetup nosso interno, Fala Tech, onde a gente compartilhava conhecimento entre a gente. Então era tudo que eu queria. Eu falei, cara, eu tô num lugar sensacional, a gente dividindo conhecimento e tal. Eu entrei, depois de 2 meses, já recebi uma promoção, salário que eu nunca imaginei na minha vida. Eu falei, caraca, que doido! Os caras falando, não, você tá se desenvolvendo bem, era isso mesmo que a gente esperava de você e tal. Eu falei, nossa, que legal. Então a gente tinha muita liberdade lá para criar soluções, era muito legal, cara. E lá eu conheci 2 caras especiais na minha vida, um chama Matheus e o outro Henrique, que hoje são meus mentores, isso é uma coisa que eu queria falar muito. Cara, tenha mentores de carreira, pessoas que já estão na carreira há mais tempo que você. E eu tive ainda mais sorte, porque um é muito voltado para o lado acadêmico e o outro muito voltado para o lado técnico. Perfeito. Então eles sempre me davam ideias, assim, cara, estuda isso, a empresa vê isso, o outro lado técnico, e aí eu fui crescendo muito nessa época aí com eles. E eu só saí de lá porque a empresa que estava assim morando dentro do meu coração era a CIT. E, cara, eu nunca esperava na minha vida, nunca esperava trabalhar na CIT. Sério. Um dia eu falei com a minha esposa assim, falei, esse ano de 2020 eu vou estudar bastante, vou correr muito atrás, e no final desse ano eu vou começar a tentar entrar em contato com a CIT, que é essa empresa que eu trabalho. Deixa eu só pontuar a clareza, quando você tem clareza do que você quer, a clareza do seu objetivo. Cara, isso é incrível. Olha, continua, é só pra galera entender. Olha só o que você falou. Eu vou entrar na empresa. Eu vou fazer o meu caminho, mas vou entrar nessa empresa. Vai, continua. Foi isso mesmo, cara. Só fazendo uma vírgula, até para entrar na Lynx também foi a mesma coisa. Olha aí. Porque quando eu conheci a Lynx, eu tava tentando começar a trabalhar de suporte, para falar, vou começar de suporte, fazer aquele caminho, né? Trabalho de suporte, aí conhece o produto, depois tenta ir para desenvolvimento. E aí eu mandei meu currículo para a Lynx, eles falaram, você tem um perfil de implantador, você quer tentar uma vaga para implantador? Eu
Falei, caraca, quero. Só que aí, na época eu não passei. Eu acho que eu tava muito preocupado com meu filho. Meu primeiro filho tinha 1 ano e 8 meses na época e tal. Hoje ele tem 8 anos, olha quanto tempo já passou. E Nossa. aí, e aí eles falaram, não, dessa vez não dá. Eu falei, cara, eu vou perseguir essa empresa. Aí eu ficava só ali perseguindo, mandando e tal. Eu falei, não, vou conseguir trabalhar lá. Aí um dia eles me chamaram de novo, mandei para outra vaga de suporte, me chamaram de novo, falaram, não, seu perfil é de implantador. Você quer tentar? Ah, quero, de novo, o mesmo assunto. Que massa. E aí eu fui trabalhar. Inclusive a empresa era do Paraná, tipo, a Lynx, ela é também nacional, né? Tá no Brasil Eu ia todo. falar mundial, né? Pensando nacional. Tem uma aqui em BH, só que eu fui contratado pela do Paraná. E aí eu fui pro Paraná fazer treinamento. Cara, foi assim. Cara, que louco. Cara, sensacional, foi muito louco. Que louco. Mas na CIT foi a mesma coisa, só que eu ficava assim, com aquela assim, cara, acho que eu nunca vou trabalhar nessa, acho que eu nunca vou conseguir entrar lá. Lá é um lugar que só tem fera, mas eu vou tentar. Aí eu falei com minha esposa, então, eu falei, esse ano eu vou estudar bastante, eu vou, sei lá, eu vou estudar muito e eu vou tentar entrar na CIT. E aí, um belo dia, eu tava aqui no LinkedIn, era fevereiro desse ano, início de fevereiro, tava 10 horas da noite, uma recrutadora entrou em contato comigo, falou, tal, como é que tá seu momento? Me ofereceu uma vaga para ser, sei lá, líder de equipe de desenvolvimento. Eu falei, como assim, cara? Eu tô poucos meses, porque eu entrei no desenvolvimento, então isso é bem legal falar, cara, porque às vezes a gente se acha velho, eu sempre me achei velho. 36 anos, como é que eu vou ir para a área de desenvolvimento? Eu tô velho, eu sempre pensava isso, mas, cara, eu entrei ano passado, e aí, só que tinha poucos meses, eu entrei em maio do ano passado como desenvolvedor, em fevereiro, não tinha nem dado um ano, tava me chamando para ser líder, eu falei, não, acho que ela não leu meu perfil direito, de fato, né, acho que ela viu lá alguma coisa de gestão, deve ter imaginado, tal, mas tava errado. Eu falei, olha, eu vou agradecer, não é o meu perfil, eu não sou um cara eu não conheço desenvolvimento, não vai ser para mim essa vaga. Mas eu te agradeço muito e estou à disposição. Se você precisar de alguma coisa, pode chamar, eu estou aqui. Acho que ela gostou tanto que no outro dia ela falou, beleza, tudo bem, mas como está o seu inglês? Né, tá aí uma outra deixa também, galera, estuda inglês, muito. Mas eu não estudava muito, tá, cara? Assim, eu tinha o inglês daquele de não passar fome, ainda tem. Não passo fome, também não sou fluente em inglês. Aí eu fui e falei com ela a mesma coisa. Eu falei, não passo fome. Eu falei, mas de onde que essa mulher é? Porque ela tá me falando que precisa de inglês. Fui olhar o perfil dela, cara. Não acredito. Porque antes eu não tinha olhado. Eu vi lá, aceitei. Eu falei, mentira, cara. Comecei a suar, comecei a ficar a mão suada. Eu falei, cara, não tô acreditando. Ela falou, vamos marcar uma entrevista então? Eu vou conseguir marcar uma entrevista pra você aqui. Acho que era 10 de fevereiro que ela marcou a entrevista. 10, alguma coisa de fevereiro, assim. Era uma entrevista que ia ser remoto, né? E eu fui participar dessa entrevista e tinha que ser um pedaço em inglês. Não me falaram se era tudo em inglês e tal. E eu participava de meetup em inglês nessa época. Então, antes da entrevista, numa terça-feira, eu fui para um meetup de inglês e falei, pessoal, eu vou ter uma entrevista, pelo amor de Deus, me ajude. Todo mundo começando a conversar, fazer perguntas em inglês e tal. Eu falei, beleza, me sinto pronto. E aí foi numa quinta-feira, eu fiz a entrevista lá com eles. Eu não estava acreditando muito que eu ia passar, mas estava muito empolgado, assim, muito empolgado. Me perguntaram de TypeScript, me perguntaram de teste, e na queima diária eu tinha falado que eu tinha conhecido esses dois rapazes lá, o Matheus, inclusive, era um incentivador de testes, falava muito de teste. É tanto que eu comecei a desenvolver o TDD com ele, de pensar em desenvolver testes primeiro e tal. Eu cheguei lá e falei disso tudo. Então, é até bom fazer um parêntese aqui, que você falou assim, cara, todas essas skills que você ganhou no passado, como é que isso se aplica agora? Em toda entrevista de emprego que eu fui como desenvolvedor, eu não ia só falar da minha habilidade, eu ia me vender. Era uma venda. Eu chegava lá, eu estava apresentando o meu produto, né, sim, o meu intelecto. Então eu sempre desembolava, cara, eu cheguei a passar em outras entrevistas, mas eu acabei não indo, porque assim, eu falei, não é bem o que eu quero, mas eu passei, cara. Mesmo com pouco conhecimento, eu falei, como que as empresas querem me contratar? Por quê? Não é só por causa do meu conhecimento, é como eu conseguia me vender. Eles me viam como assim, cara, talvez ele não sabe tudo agora, mas ele é um cara promissor. Ele fala bem, é bem articulado e tal, então esse cara é um cara que dá para ser treinado, né? Exato. Porque às vezes a pessoa sabe de tudo, fala, eu sei aquilo, e é copo cheio, não tem como encher mais, já tá cheio. Então, talvez não passe. Agora um cara que tá ali, tá bom, não sei de tudo, mas eu tô disposto a ser enchido aqui, encher.
e mais, eu vou ser enchido e depois vou derramar. Eu Uhum. vou compartilhar isso e vou encher de novo e derramar. Cara, Legal, toda cara. entrevista eu falava alguma coisa assim, eu acho que a pessoa, cara, que doido, eu quero esse cara pra mim. Que massa, Então, cara. durante a entrevista lá com o pessoal da CIT, eu realmente falei muito, falei, cara, eu gosto muito de teste, eu não sou muito cara, eu não falava muito parte negativa, mas eu Uhum. dizia que eu estava ainda aprendendo muito e tal. Terminei a entrevista, estava indo, voltando para a empresa, telefone tocando, eu não atendi porque eu estava dirigindo. Cheguei lá na empresa, tinha reunião, aí a menina começou a mandar mensagem, você já olhou seu e-mail e tal? Eu falei, não, tô numa reunião aqui. Ela, cara, você passou, eu falei, não acredito. Cara, aquela empresa. Ah, não tô acreditando. É mentira. Mano, mas Cara, você passou e é a tal. mesma vaga que ela tinha falado? Aquela a da Não, gestão não, não. digital? Não. Não. Essa aí eu realmente não estava Ah, preparado, tá, cara. legal. Mas que legal. Então ela ainda te deu a abertura pra que você pegasse alguma outra. Nossa, cara, que incrível, Sim, cara. sim. Tudo por Nossa, causa da cordialidade também que eu no LinkedIn. olha que Geralmente legal. no LinkedIn, quando eu recebo contato de qualquer pessoa, cara, eu sempre respondo. Quando é recrutador, eu procuro não usar a palavra não. A pessoa Claro. fala, você está disposto? Você está aberto? Eu não falo, não estou, muito obrigado. Geralmente Uhum. eu explico, olha, eu estou num lugar onde eu me encontrei, trabalho muito bem aqui e tal. Quem sabe na próxima oportunidade, eu não uso a palavra Pô, que não. legal. Você não fecha Eu as não nego a portas, né? pessoa, né? Não Perfeito, fecha a porta. perfeito. Então, eu acho que isso foi crucial para eu conseguir trabalhar nessa empresa, assim, sabe? Estar aqui onde eu tô. Eu não faço isso só porque, não é só com o intuito de deixar a porta aberta para outras empresas, mas a pessoa está ali gastando o tempo dela, às vezes te chamando e tal. Então, Uhum. eu não vou ser grosso nunca. Então, Uhum. geralmente, eu dou uma resposta bem legal para a pessoa, desejo ela sorte. Se eu Uhum. souber de alguém, eu vou falar com ela e tal. Que Sempre assim, legal, cara. cara. Eu acho que Você isso aprendeu a abre valorizar a portas. pessoa, né, Carlos? Você aprendeu a Justo, valorizar. justo. É isso, cara. É isso. Nossa, a junção então das suas soft skills que você vem construindo com o pouco que você reconhece da hard skill, mas isso é importantíssimo da galera entender. Aham. Não é só você ser o cara do hard skill, o cara que sabe tudo na ponta da língua do código. Cara, você precisa ser um cara, né, igual você é comunicativo, um cara que se preocupa com o outro, um cara que não fecha as portas, que tem uma bagagem até da parte mesmo da gestão que você falou, da parte do... Enfim, toda a bagagem que você tem vale muito a pena. Então, às vezes, você ter um pouco mais de vivência é bom, né? É bom, porque você tem Com muito mais para certeza, poder agregar, né, para a empresa. Nossa, cara, que com certeza. incrível, cara. Você passou Foi no teste lá. sensacional. Tá, e aí, então, você entrando lá, realmente é o sonho, né? Então, aquilo que você tinha planejado é aquilo mesmo. Cara, lá é tudo que eu pensei. Assim, já no primeiro dia, porque eu ia muito em meetups, né, lá Uhum. dentro dessa empresa, então tinha um dos caras lá que sempre me via e tal. Um dia Ah, eu achei, assim, eu achei muito irado, porque foi o primeiro dia que eu tinha entrado nessa. Primeiro dia, não, tava na primeira semana na queima diária, e aí ia rolar um meetup lá na CIT. E eu já cheguei todo empolgado, galera, vamos pro meetup e tal. Não, a gente já vai. Falei, que maravilha, fui com ele de carro, de carona até lá na empresa. uau. Aí dentro do carro a gente veio falando sobre um rapaz lá, chama Vinícius Lucas, né? E na época ele era diretor de engenharia e diretor geral do prédio, da CIT. E aí os caras estavam falando, não, o Vinícius que é o cara ali, o Vinícius que manda e desmanda, ele que faz isso e aquilo. Eu falei, não, o cara então é tipo todo poderoso, nem sabia. Aí a gente tá na fila lá esperando para entrar, que tinha que fazer o registro. Aí o Vinícius estava lá na porta e sempre recebia a gente. Ele olhou de lado, me viu, foi lá em mim, cara. Pegou na minha mão e falou: E aí, Carlos, tô te acompanhando no LinkedIn. Eu falei: Mentira. Nossa, Cara, eu caramba! fiquei empolgadaço. Eu fiquei muito tempo falando sobre isso. Eu falei: Não tô acreditando. A gente veio falando dentro do carro que esse cara era o cara e tudo. E esse cara vem aqui, pega na minha mão e fala que tá me acompanhando no LinkedIn. Que sensacional, cara. Eu fiquei extasiado, é sério. Eu fiquei o evento todo, falei: Não tô acreditando. Falei, cara, a primeira semana que eu tô aqui na empresa, então, tava o meu líder, né, o líder da squad, o líder Uhum. dos front-end lá, tava com a gente também, e o cara fala isso pra mim, pô, que moral que eu senti, assim. Foi sensacional, cara. No Nossa. LinkedIn, geralmente eu posto muito essa questão de
de carreira, sabe? Eu falo muito de carreira, porque eu sei que tem muita gente que passa esses problemas, assim, de achar que Sim. tá velho, Sim. que não vai mudar de carreira, não só mesmo para dev, mas para qualquer outra carreira, né? Então eu gosto muito de compartilhar, falando sobre isso, né? Então eu acho que daí a galera vai acompanhando, vai vendo. De vez em quando alguns me chamam no privado aqui, cara, que legal sua história, me conta mais, me dá uma dica. Qual que é seu LinkedIn? Já deixa aí pra galera. Carlos, tracinho Queiroz, tracinho dev. Carlos, tracinho Queiroz, tracinho dev. Galera, procurem isso lá. Carlão, olha só, então, nossa, cara, então quer dizer, as suas ações no LinkedIn também fazem repercussão daquilo que você tá vivendo, né? Do que você tá vendo da sua experiência, né? Nunca é tarde para se começar, né? Nunca é tarde. Cara. E eu acho que essa questão de compartilhar conhecimento, tanto faz se for técnico mesmo, ou de carreira, ou seja o conhecimento que você está tendo ali, que uma lição aprendida. Eu gosto muito até de usar esse termo, né? Isso foi uma lição aprendida, coisa que eu aprendi muito em projetos. Quando eu queria trabalhar com projeto, tinha o registro de lições aprendidas. Eu falei, cara, que legal. Então eu acabo usando esse termo muito. Se eu tive uma lição, geralmente eu compartilho. Compartilho também outras coisas, conhecimento. Eu compartilhei um artigo também, achei muito legal, fiz o artigo em português e em inglês, caraca, mano, foi muito que doido. massa, Tudo cara. com incentivo lá do pessoal da Queima Diária, lá o Matheus, que falando, cara, não, você vai publicar alguma coisa, você precisa publicar. Nossa. Eu já publicava coisinhas pequenas no LinkedIn, falei, não, mas publica. A gente fez um hackathon de TV, cara, lá, cara, foi muito doido. E aí a gente aprendeu uma técnica de controlar responsividade e tal, na TV. E aí eu falei sobre isso um pouco. Foi muito legal. Ô, Carlão, cara, eu tenho que agradecer, a gente tem que tá chegando aí no final, uma pena, porque, cara, a sua história, com cada coisa que você ia falando, mais coisa eu quero perguntar, mas a gente tem o limite, né, então... Tá certo. Mas, Carlão, você quer deixar alguma mensagem final, alguma consideração? Cara, eu acho que compartilhar. Acho que essa é uma palavra que eu gosto muito de... Compartilhe conhecimento, compartilhe com outras pessoas, ajude outras pessoas a trilhar esse caminho, né? Você não vai falar para a pessoa como fazer, mas você vai dar ela uma direção. Então, eu acho que compartilhar é o que ficaria aí, que é uma coisa que eu carrego muito dentro de mim, que é compartilhe. Cara, que legal. Isso daí que definiu se você estava numa empresa ou não, né? Igual você disse, né? Você olhava a empresa. Se a empresa tinha essa cultura, faz sentido com você e você tá na empresa. Isso também é outra coisa muito legal, a gente sempre saber o que é que tá fazendo bem pra gente, porque a gente não é só programador, a gente é ser humano, né? Então, se a gente tá numa empresa, por mais que seja um salário interessante ou não, mas que não tá fazendo muito bem pra gente, não tá alinhado ao nosso desejo de vida, não vale a pena ficar também batendo cabeça ali, né? Cara, Carlão, obrigado. A gente sempre gosta de deixar hashtags pro pessoal. Eu vou sugerir 3 que vai fazer sentido com grupos de pessoas, tá? Então, a primeira, eu vou tentar fazer na ordem cronológica do que a gente conversou. A primeira. Primeira hashtag, eu acredito em mim. Primeira hashtag, eu acredito em mim. Então, se você não está acreditando em você, você vai declarar que você acredita em você. Você vai colocar hashtag, eu acredito em mim. Tá? Então, esse é para um grupo de pessoas. O segundo é nunca é tarde para começar. Então, a segunda hashtag, nunca é tarde para começar. Então, se você é do grupo de pessoas que acha que é tarde para começar, coloque essa hashtag, nunca é tarde para começar, galera. Então, fale em voz alta, né? Coloque na hashtag. E o terceiro, compartilhe conhecimento. Se você está no grupo de pessoas que gosta de compartilhar, ou se você ainda também não aprendeu a compartilhar, mas tem esse desejo, hashtag compartilhe conhecimento. Eu nunca fiz 3 hashtags, eu não sei se isso vai confundir o pessoal, mas eu quero deixar 3, porque eu acho muito legal pontuar essas três coisas que a gente conversou, cara. Sobre um momento que você talvez se deixou abater por não acreditar em si, mas aí de repente você se ergue. Outro momento onde você percebe que não é tarde, né, dá para começar. E o momento, então, da sua cultura mais forte, que é compartilhar o conhecimento. E isso faz todo sentido para você e pra gente também. Eu gostei muito disso, Carlão. Isso aí. Cara, obrigado. Incrível, sem palavras para dizer, assim, cara, incrível que você é. Eu acho que, assim, todo mundo que começa a conversar com você, começa a te conhecer, tenho certeza que percebe isso em você, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Também agradeço, Mike. Valeu demais. Cara, fiquei muito feliz com o seu convite lá e, sério, eu tomei um choque. Fiquei extremamente feliz, sério. Eu tava lá antes, numa reunião de PDP, falando pro pessoal sobre
o meu desenvolvimento. Aí eu tive que citar isso. Eu falei, cara, eu fui convidado para falar sobre, eu não acredito. O pessoal da Rocket City, que eu falo para todo lado. E eles já sabem a empolgação que eu falo. Cara, você é muito empolgado, você fala muito. Eu falei, eu falo mesmo, cara. Amo isso, amo a Rocket City. Amo trabalhar aqui na CT, amo tudo isso. Amo bom, tudo cara, isso, né? Vou roubar esse pedacinho do McDonald's e vou falar aqui. Amo tudo isso. Que bom, cara, essa gratidão, é muito bonito isso, cara. Obrigado, então, quero agradecer também a você que chegou até aqui no Alumni. Eu espero que você tenha conseguido entender bastante coisa da trajetória do Carlos e que isso tenha feito sentido para você, assim como tá fazendo para mim, muita coisa que vem consolidando e faz a gente entender que faz sentido. Deixa sua hashtag, continue acompanhando a gente e a gente se vê no próximo Alumni. Um abração do Maicão e até mais. Tchau.